Glória a Deus. E aí, Flua? Tem alguém com fome de Jesus aí? Amém. Que alegria poder estar aqui nessa noite com vocês. Como a Thay falou, um privilégio. A gente ama muito essa casa. Nós temos sido extremamente abençoados por essa casa, aquilo que Deus tem feito nesse lugar. E para a gente é um privilégio poder estar aqui hoje servindo, pregando o Evangelho, estar na mesa com vocês. Eu sou muito grato. Há uns, 9 anos, eu lembro quando eu conheci o Lê, num acampamento nosso lá. E eu só ia levar a mala dele, que ficou no carro, no quarto. Eu lembro que naquela tarde ele olhou para mim e ele liberou palavras que a gente tem andado sobre elas até hoje. Então nós somos muito gratos por essa família, por essa casa, pela vida do Leandro, pela vida da Érica. Meu Deus do céu, vocês são muito preciosos, pela vida do Léo. Estou muito feliz de estar aqui de verdade pela Rai. A gente ama vocês, privilégio. Como a Thay já me introduziu como careca, mais bonito, tudo isso, é verdade? Tô brincando? Olhos espirituais, né, irmão? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nessa noite. Eu quero muito compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor vai continuar marcando as nossas vidas aqui nessa noite. Eu tô com fome de Jesus, gente. Mais alguém aqui que está com fome de Jesus? Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 15. A gente vai ler do versículo 9 até o versículo 15. E nessa noite eu sinto que o Senhor, Ele quer falar com a gente. Eu quero muito falar sobre a jornada do amigo do noivo. Eu creio que existe uma convocação do Senhor para nós. Eu creio que o Senhor está levantando seus amigos. E eu creio que Ele quer marcar as nossas vidas profundamente com a sua palavra nessa noite. Será que você pode orar por você agora? Será que você pode começar a orar pelo seu coração? Talvez você chegou aqui tão acelerado, distraído. Será que você pode pedir ao Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração nessa noite? Jesus, nós desejamos, nós necessitamos ouvir a sua voz. Vem e fala aos nossos corações, Senhor. Que essa palavra desça da mente para os nossos corações. Que as nossas vidas sejam radicalmente afetadas pela sua palavra. O salmista diz que a sua palavra é perfeita, ela alegra o coração, a sua palavra é perfeita, ela dá sabedoria aos simples. A sua palavra é perfeita, ela ilumina os olhos. Nós te pedimos, Espírito Santo, ilumina os nossos olhos. Nós queremos olhar para Jesus um pouco mais. Nós queremos contemplar a beleza incomparável de Cristo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, a partir do versículo 9. Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Quando nós vamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós
conhecemos um Deus que está atrás de amigos. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós conhecemos um Deus que está atrás de amizade, de relacionamento, atrás de amigos. Você vai lá em Gênesis, e a Bíblia diz que Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, Noé andava com Deus. Noé era amigo de Deus. Você vai ver lá um homem de Deus chamado Moisés. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Você vai ver um homem como Abraão, que a própria Bíblia diz que Abraão era um amigo de Deus. Gente, Deus leva a sério quando o assunto é amizade. Um dia um rei foi querer ter um rolo com a mulher de Abraão. Abraão falava que ela era irmã dele, e Deus desce e vai até o rei, ameaça o rei. Deus estava comprando a briga do seu amigo Abraão. Abraão era amigo de Deus. Em Tiago capítulo 2, no versículo 23, a palavra de Deus diz: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Deus leva tão a sério a amizade que um dia ele desce lá e vai comer com Abraão. Você já leu isso na Bíblia? Imagina, irmão, você almoçar com Deus. Agora a gente vai ver Deus encarnado em Cristo Jesus. Quando Lázaro morre, Jesus diz lá em João, no capítulo 11, no versículo 11: nosso amigo Lázaro adormeceu. Agora a gente acabou de ler João capítulo 15, esse texto, ele é extremamente central, porque esse é o discurso de despedida de Jesus com os seus discípulos antes da cruz. E Jesus, no capítulo 15, começa a chamar os seus discípulos a permanecer. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos, ele já tinha prometido a vinda do Espírito Santo, e agora no capítulo 15 ele diz coisas sobrenaturais. Ele diz: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. Meus irmãos, nem todo servo é um amigo, mas todo amigo é um servo, amém? Então Jesus enfatiza antes da cruz um chamado para que os seus discípulos permanecessem nele, permanecessem no seu amor e fossem amigos leais de Jesus. Então Jesus leva a sério quando o assunto é amizade. E antes de mais nada, eu quero trazer a convicção sobre nós de que Deus não está atrás de amigos porque Ele carece de algo. Algumas pessoas pensam que Deus devia estar tão solitário na eternidade, Deus devia estar tão entediado na eternidade, que Ele criou os céus e a terra e todas as coisas. Mas não, a Bíblia diz que na eternidade o Pai amava o Filho amava o Pai amava o Espírito, e assim a Trindade se relacionava entre si. Então Deus não criou nada a partir de um lugar de necessidade. Deus criou todas as coisas a partir de um lugar de plenitude, para compartilhar da sua plenitude. Então eu não estou dizendo aqui nessa noite que Deus está atrás de amigos porque Deus precisa de amigos. Eu não estou dizendo aqui nessa noite que existe um chamado para sermos amigos do noivo, porque o noivo carece da nossa amizade. Ele não carece de nada, Ele é Deus, mas Ele deseja. Ele é Deus. Ele não precisa dos céus e da terra, Ele não precisa da gente, Ele não precisa de ninguém, Ele não carece de absolutamente nada. Em Salmos, no capítulo 50,
Deus está dizendo através do salmista: eu não tenho necessidade de novilho nenhum, nem dos seus estábulos, nem dos seus bodes, nem dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Eu conheço as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Então Jesus não precisa de amigos, mas Jesus deseja amigos. Meus irmãos, com certeza você vai concordar que se nós soubéssemos que nós teríamos mais uma oportunidade diante das pessoas que nós amamos, a gente pensaria muito bem naquilo que a gente iria falar. E a gente falaria aquilo que tem de mais importante para ser dito, sim ou não? Você recebe agora a convicção que você vai ter mais um momento com seus filhos, com seus pais, com seus melhores amigos. Foram essas palavras que Jesus disse antes de ir para a cruz. Então essas palavras carregam um peso no coração de Jesus, um chamado para que nós sejamos seus amigos. Agora, quando nós falamos sobre amizade, amigos de Deus, amigos de Jesus, a primeira pessoa que eu me lembro é de João Batista. E eu quero meditar um pouco com vocês na jornada de João Batista, na jornada do amigo do noivo nessa noite. Eu creio que essa é uma convocação para nós aqui. Antes dos discípulos ouvirem de Jesus, que Jesus os chamava de amigos, tinha um homem no deserto, dizendo que ele era amigo de Jesus. E a vida de João Batista, eu acredito que é um protótipo daquilo que Jesus deseja gerar na igreja. Meus irmãos, Jesus não precisava de um homem para preparar o seu caminho. Ele desejou um homem para preparar o seu caminho. Quantos aqui creem que Jesus em breve voltará? Quantos aqui anseiam pela vinda de Jesus? Então eu creio que agora, meu irmão, Jesus não vai levantar apenas uma voz, Jesus vai levantar um João Batista coletivo. Uma igreja que são amigos do noivo. Uma igreja que vão preparar o caminho do Senhor. Uma igreja que vai servir para que um povo seja habilitado para o Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de receber. Ele é digno de uma noiva sem mancha, sem máculas, sem ruga. Ele é digno de uma noiva adornada. E nós queremos servir ao Senhor, nós queremos preparar o seu caminho. Nós queremos corresponder ao seu chamado para que nós sejamos amigos do noivo, amigos de Jesus. Sabe, João Batista é um milagre. Sua mãe Isabel era estéril, seu pai Zacarias já era velho. Se você for ler lá em Lucas no capítulo 1, o contexto da promessa do anjo do nascimento de João, você vai ver que é algo sobrenatural. Zacarias está num turno. Zacarias era um sacerdote, de repente ele tem uma visão. E agora o anjo começa a dizer que as orações deles foram ouvidas, que Deus vai dar a eles um filho, que esse filho será grande diante do Senhor, que esse filho será completamente separado ao Senhor, que ele vai preparar o caminho do Senhor, que ele vai habilitar um povo para o Senhor. Sabe, as pessoas ao redor, diante daquela movimentação, eles viram Zacarias sair daquele lugar mudo por causa da sua incredulidade. Eles viram o Senhor operar um milagre na vida de Isabel. E agora Isabel está grávida. E se você for ler lá no versículo 39 de Lucas capítulo 1, você vai ver toda uma expectativa das pessoas ao redor. O que virá a ser esse menino? Existe algo pontual que está acontecendo. Deus vai romper um silêncio profético através desse menino que foi prometido. E agora todas aquelas pessoas começam a se perguntar, diante de tudo aquilo que eles estão testemunhando, o que virá a ser esse menino?
É tão sobrenatural que você vai ver Maria grávida do Espírito Santo carregando Jesus, indo até o encontro de Isabel. E agora quando Maria chega e João Batista no ventre de Isabel ouve a saudação de Maria, ele se agita no ventre de Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo. João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre. E eu amo, meu irmão, porque uma das maiores marcas de nós sermos cheios do Espírito Santo é se a presença de Jesus mexe com a gente. Às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é só virar um peão e ficar rodando. É bom também, amém? Mas João Batista está lá no ventre de Isabel. E quando ele ouve a saudação de Maria, e não é meramente a saudação de Maria, mas é quem Maria está carregando, João Batista no ventre se agita. Isabel é cheia do Espírito Santo. Olha, meu Deus do céu. E toda aquela especulação, o que virá a ser esse menino? Esse menino se tornou aquilo que eu acredito que é o máximo que nós podemos viver, que é sermos amigos do Senhor, amigos de Jesus, amigos do noivo. Eu quero falar um pouco da vida de um amigo do noivo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João no capítulo 1, no versículo 19. João no capítulo 1, no versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Imagina se Deus levanta uma geração que vai encarnar a sua palavra profética. João está dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Um amigo do noivo não está trazendo os holofotes para si próprio. Um amigo do noivo está sempre apontando para o seu amigo. Meus irmãos, por muito menos, muitas vezes nós cedemos ao orgulho. Aquelas pessoas estavam perguntando: João, você é o Cristo? Você é aquele que vai solucionar os nossos problemas? E João diz abertamente: eu não sou o Cristo. Eu não sou quem vocês precisam. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. E ele vive uma vida que não aponta para ele. Ele é um sinal, irmão. Sinal não aponta para si mesmo. Sinal aponta para alguém. E João vive uma vida onde ele aponta constantemente para aquele que em breve apareceria, que seria revelado no meio daquele povo. E agora eu queria que você abrisse em João no capítulo 3, a gente vai ficar nesse texto. No versículo 25. Como é a vida de um amigo do noivo? João no capítulo 3, no versículo 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação.
foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Só para você entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Os discípulos de João, cheios da mentalidade dessa era, estão vendo o aparecimento de Jesus como um prejuízo para o ministério deles. Eles estão em crise, porque eles estão chegando para João e eles estão dizendo: o mestre, aquele que você batizou, aquele que você apontou, ele está lá do outro lado e está todo mundo indo atrás dele. Meus irmãos, provavelmente a mentalidade dos discípulos de João nesse momento era a mentalidade caída desse mundo. Sabe, esses homens sofreram, esses homens viveram lá naquele deserto e provavelmente agora eles estavam na cabeça: nossa, João, agora que as coisas estavam começando a acontecer, agora que o nosso ministério começou a bombar, agora que as multidões começaram a vir, agora, João, que a gente poderia começar a João Batista Tour, agora que a gente poderia plantar a João Batista Church. João, tá todo mundo indo atrás daquele cara que você batizou. Você percebe uma inversão de valores, você percebe uma mentalidade caída, você percebe uma postura de defesa diante do aparecimento de Jesus. Mas João traz algo sólido para aqueles homens. João realinha a expectativa daqueles homens e mostra o que Deus espera dos seus amigos. E ele diz: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Enquanto aqueles discípulos com a mentalidade desse mundo estavam numa postura de defesa diante do aparecimento de Jesus, enquanto muito provavelmente aqueles homens cheios de uma mentalidade carnal estavam apenas pensando que eles poderiam aproveitar um pouco mais daquele hype, João está lembrando para eles: quem tem a noiva é o noivo. Ninguém pode receber coisa alguma se dos céus não for dado. E aí ele lembra para os seus discípulos quem ele é. Eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta. E se alegra muito por causa da sua voz. Essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. O amigo do noivo é aquele que está presente. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está aqui mesmo? Eu não estou perguntando se o seu corpo está aqui. Eu estou perguntando: você está aqui de verdade? Você está aqui por inteiro? Você está presente nesse culto? Ou será que o seu corpo está aqui, mas a sua mente está no boleto que vence amanhã? Misericórdia. Ou será que seu corpo está aqui e a sua alma está em outro lugar? Será que o seu corpo está aqui e as suas expectativas estão em outro lugar? João Batista diz: o amigo do noivo está presente. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é um socorro bem presente. Um dia eu fiquei assim: como assim? Um socorro bem presente na hora da angústia? Eu acredito que a palavra de Deus quer dizer que Deus não apenas está ali, mas Deus está ali por inteiro. Ele é um socorro bem presente. Porque não é apenas a sua onipresença que está ali, mas o seu coração está ali.
Quando a gente vai ver o templo, a Thay estava falando, Deus prometeu que naquele lugar Ele colocaria todo o seu coração, que os seus ouvidos estariam abertos para o clamor daquele povo, que os seus olhos estariam atentos. Então, meus irmãos, nós servimos a um Deus presente, por inteiro, por completo. Um amigo do noivo é aquele que está presente de verdade. E porque ele está presente de verdade, ele se livra das distrações, e porque ele está presente de verdade, ele escuta a voz do seu amigo. Será que você escutou a voz do seu amigo aqui hoje? Será que você está escutando a voz do seu amigo aqui hoje? O amigo do noivo está presente e o escuta. Você percebe que a vida de João ela é completamente contrária e contramão da nossa tendência natural. Porque, gente, naturalmente falando, a gente odeia esperar. Sim ou não? Tem alguma pessoa sincera aqui nessa igreja? Eu creio. Quem ama esperar aí? Para de caô. Mas por que nós temos dificuldade em esperar? Porque muitas vezes nós estamos esperando no lugar errado. Nós estamos esperando das pessoas erradas. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia, que espera no homem. Então nós somos tão traumatizados com as ausências no meio das nossas esperas. Talvez você esperou por um pai, por uma mãe, por um amigo, por um esposo, por uma esposa. A gente acaba se tornando tão traumatizado por causa das ausências na nossa espera, que a gente começa a olhar a um Deus que nos chama para esperar, e a gente começa a imputar sobre Ele o caráter dessas pessoas que se ausentaram das nossas vidas. Então a tendência natural da nossa geração não é esperar. Você já ouviu alguém liberando a unção da espera? É só unção de aceleração, né? Meu Deus. E Deus tem unção da aceleração, amém? E Deus acelere a nossa espera, aleluia. Mas João Batista está dizendo, eu sou um amigo do noivo, eu estou presente e eu o escuto. E agora ele diz que a sua maior alegria não é o fato das multidões estarem indo ao deserto. A sua maior alegria não era por causa de um encargo que Deus o havia confiado. A sua maior alegria não era porque agora as pessoas estavam reconhecendo quem ele era. A sua maior alegria não é porque existiam pessoas que seguiam João. A sua maior alegria era estar presente e escutar a voz do seu amigo. Em João capítulo 15, reunido com os seus discípulos, Jesus diz, eu tenho vos dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Existe uma alegria plena enquanto nós ouvimos a voz do nosso amigo. Tenho vos dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João agora diz que ele se alegra muito. Não pelo que as multidões podem oferecer a ele, não por aquilo que os discípulos poderiam oferecer a ele, mas ele se alegra muito porque ele está ouvindo a voz do seu amigo. Falar sobre ser um amigo do noivo é falar sobre ser uma pessoa satisfeita em Cristo Jesus. É falar sobre um tipo de gente que todos os dias se lembra que Jesus é suficiente. 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 Eu queria ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios no capítulo 10. Vocês amam muito a Bíblia aqui, né? Graças a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10.
O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja em Corinto. E ele diz: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está falando do povo saindo do Egito até a terra prometida. E ele continua dizendo: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era, meu Deus, Cristo estava lá no meio daquele povo. Cristo era a rocha que os acompanhava. Paulo está dizendo que todos eles estiveram sobre a nuvem da glória de Deus. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual. Mas o texto continua e Paulo diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como um exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Como está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Paulo está dando um alerta para a igreja em Corinto. Um alerta para que aquela igreja não cedesse à idolatria. E é muito louco pensar que essa geração viu o sobrenatural. Eles estavam debaixo da nuvem, eles comeram do alimento espiritual, eles beberam da bebida espiritual. Todos eles viveram o sobrenatural e mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eles falhavam? Por quê? Porque eles eram imperfeitos? Não. Mas porque apesar de ter uma rocha que os acompanhava, apesar da presença gloriosa do Senhor no meio deles, eles continuaram cobiçando as coisas mais. Ou seja, Deus não era suficiente para eles. Era Deus e mais alguma coisa. E a pergunta que a gente tem que se fazer nessa noite, se nós queremos corresponder ao chamado de sermos amigos do noivo, é: Jesus é suficiente para nós? Jesus é suficiente para nós? Porque também não dá para romantizar a vida de um amigo do noivo. Porque João Batista terminou a sua vida dentro de uma cadeia e teve a sua cabeça cortada. Mas ele viveu a vida que vale a pena ser vivida. Essa alegria já se cumpriu em mim. Às vezes quando a gente canta que ele cresça e diminua, dói muito, né? Eu não consigo imaginar João Batista dizendo que ele cresça ou diminua chorando assim, sabe? Cheio de catarro, que ele cresça ou diminua. Eu imagino João Batista com um sorriso no rosto, dizendo que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, nós vamos precisar de uma amizade genuína com Jesus, para no meio da geração que mais deseja crescer, nós seguirmos o caminho contrário, o caminho para que a gente diminua. Porque para Jesus ser engrandecido na nossa vida, a gente precisa diminuir. E diminuir não quer dizer que nós vamos nos desconectar das funções que Deus nos deu, dos lugares que Deus nos colocou. Diminuir fala de uma postura de coração. Porque João Batista pregava, as multidões ouviam, ele batizava, mas a postura do seu coração era alguém que não se ofendia em diminuir. Ser amigo do noivo é um convite para que a gente se alegre em diminuir. Que a gente se alegre em diminuir, porque Jesus é engrandecido quando nós diminuímos, meus irmãos. Nós vamos precisar de fé, nós vamos precisar de ousadia,
nós vamos precisar de uma amizade genuína com o Senhor, para diminuirmos diante da geração mais exposta que já existiu. Não nos ofendermos quando a gente começar a sair de cena. Assim como Davi tinha uma ardente expectativa de construir um templo, mas não se ofende quando ele ouve que não vai ser através dele. Se você chegar a uma conclusão que muito do que você tem semeado você não vai colher, você vai continuar semeando com a mesma alegria? Porque, meu irmão, semear para colher, isso aí qualquer um faz. E semear disposto a não colher? E semear algo que vai frutificar daqui a 100 anos, 200 anos? Os amigos do noivo não se ofendem em diminuir. Os amigos do noivo não se ofendem. Obviamente, a vida de João é um lembrete para nós de que João Batista não é um super-herói. Porque é muito fácil a gente falar e parecer que é um padrão inalcançável, que é uma vida que jamais a gente vai conseguir viver. Mas João Batista teve crises de fé. O mesmo João que apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João que disse nas palavras de Isaías: eu sou uma voz do que clama no deserto. Agora dentro de uma cadeia, sem nenhuma garantia de um livramento. Agora dentro de uma cadeia, tendo uma crise de fé, ele manda os seus discípulos irem atrás de Jesus e perguntarem se era mesmo ele que haveria de vir ou se ele deveria esperar por outra pessoa. Amigos do noivo não são super-heróis, meus irmãos. Amigos do noivo têm crise de fé. Amigos do noivo vão aprender a lutar contra a dúvida, contra a incredulidade. Mas amigos do noivo não serão levados pela dúvida, não serão levados pela incredulidade. Amigos do noivo têm um coração ensinável. E se João não tivesse um coração ensinável, Jesus não mandaria voltar lá e falar: avisa lá para João que o evangelho está sendo pregado, os cegos estão vendo. Mas amigos do noivo não são super-heróis. Agora, Jesus tem um coração que se move pelos seus amigos. Jesus tem um coração que se move pelos seus amigos. Mateus no capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 11. No versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem as roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele que está escrito: eis que eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Meus irmãos, a vida de João Batista calibra e redefine para nós o que é sucesso para Deus. Porque muitas vezes a nossa ótica de sucesso é uma ótica caída. A gente pensa que sucesso para Deus é ter uma conta bancária recheada. E aí a gente vai para textos como lá de Apocalipse, quando João escreve uma carta, Jesus através de João escreve uma carta para Laodiceia, e Laodiceia está dizendo: eu sou rica, não tenho falta de nada, já tenho tudo o que quero. Uau, talvez seria o sonho de muitos de nós. Rico, falta de nada, já tenho tudo que eu desejo. Cheguei. Aí Jesus diz: você não reconhece, porém, que é pobre, que está cega e nua. Eu te aconselho, compre de mim colírio para que você possa voltar a ver.
que é sucesso para Deus? Quantos milagres João fez? Quantos anos o ministério de João varreu aquele deserto? João teve um ministério de entre 6 e 18 meses. Jesus diz que os homens momentaneamente tentaram brincar com a luz de João. Mas Jesus diz que João era uma lâmpada que ardia e iluminava. Jesus que diz que entre os nascidos de mulher não existiu nenhum maior do que João. João é a prova para nós que nem todo sucesso para os homens é sucesso para Deus. E sabe o que eu acho mais lindo? Mateus capítulo 11, Jesus está honrando João, enquanto João está tendo uma crise de fé naquela cadeia. Jesus é gracioso com seus amigos. Jesus poderia ter esculhambado João, e ele continuaria sendo santo e justo. Jesus poderia, no meio dos seus discípulos de João, falar: olha aí, ó, levantei o cara para preparar o meu caminho, o cara me batizou, o cara falou que eu era o Cristo, e agora o cara está lá duvidando. Jesus não faz isso. Jesus reafirma o seu compromisso com o seu amigo. Jesus reafirma a sua aliança com o seu amigo, mesmo enquanto o seu amigo está tendo uma crise de fé. Esse não é um chamado para os super-heróis. Esse não é um chamado para aqueles que se apoiam no seu entendimento, muito menos na sua força. Esse é um chamado para aqueles que se quebrantam diante de Jesus, que confiam nele, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que ele é fiel para apresentar o nosso corpo, a nossa alma, irrepreensíveis diante da sua vinda, de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Os amigos do noivo não confiam em si mesmos, não se apoiam em si mesmos. Eles confiam no seu amigo Jesus, eles se apoiam em Jesus. Agora, Bernardo, o que é que nós precisamos para sermos amigos do noivo? E eu já estou caminhando para o final. Se nós queremos ser amigos do noivo, nós precisamos romper com a amizade com esse mundo. 2 Timóteo no capítulo 3. As últimas palavras de Paulo para o seu filho na fé. Paulo diz a Timóteo: saiba disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Aí, ó, te pegou, hein? Não olha para o lado agora. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Tem cara de crente, tem roupa de crente, tem sovaco de crente, fala igual crente, mas tem uma vida que nega o poder da verdadeira piedade. Afaste-se desses também. São esses que introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas com certeza Paulo não está falando isso para Timóteo, para que esse fosse o padrão que norteasse a vida de Timóteo. Porque Paulo diz que reconhece a fé genuína de Timóteo. Paulo diz que Timóteo é um verdadeiro filho na fé. E se Paulo está dizendo que esse vai ser o padrão dos homens nos últimos dias, esse será o padrão daqueles que estão perecendo, se perdendo. Mas em nome de Jesus não vai ser o nosso padrão. Nós não seremos mais amantes dos prazeres desse mundo do que amigos de Deus.
nós seremos amigos de Deus. E nós vamos fazer guerra contra os prazeres enganosos desse mundo. Nós vamos inverter isso aqui e nós viveremos o contrário disso aqui. Se os homens serão egoístas, nós seremos generosos. Se os homens serão presunçosos, se eles serão arrogantes, nós seremos humildes, mansos como o nosso amado. Se os homens serão blasfemos, das nossas bocas só sairão palavras de adoração a Jesus. Se os homens serão desobedientes aos pais, a toda figura de autoridade, nós seremos uma geração que honra a geração que veio antes de nós. Honra os nossos pais, honra os nossos pastores, honra os nossos líderes. Nós precisamos romper com a amizade com esse mundo. E falando sobre romper a amizade com esse mundo, eu não estou dizendo que agora você não vai mais passar o recreio lá com aqueles seus amigos que ainda não são crentes da escola. Não é isso. Eu não estou dizendo que você vai romper qualquer tipo de amizade com qualquer pessoa que ainda não é cristã. Não é sobre isso. Jesus se assentava na mesa com pecadores. Quando a Bíblia está falando sobre mundo, está falando sobre essa era. Essa era que a palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe dessa era. Essa era caída e perversa. Essa era que Jesus em breve vai vir e vai colocar fim a ela. Nós não podemos ser amigos dessa era. Nós não podemos ser amigos do noivo e amigos desse mundo. Nós não podemos ser amigos do noivo e não seguirmos um padrão daqueles que são amigos dele. Não seguir o padrão dele. Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra de Deus diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? O Espírito Santo está nos chamando aqui nessa noite para que nós possamos romper qualquer resquício de amizade com essa era. Qualquer resquício de amizade com essa era perversa e caída. Jesus não morreu naquela cruz para que nós fôssemos mais amigos dos prazeres desse mundo do que amigos dele. Jesus chamou aqueles discípulos, mesmo sabendo que em poucos momentos eles iriam abandoná-lo, fraquejar na fé. Mas Jesus já estava preparando o caminho de volta para eles. E o caminho de volta é permanecer no amor dele. O evangelho não é sobre você permanecer no seu amor por Jesus. Porque o nosso amor por Jesus sempre vai ser uma resposta do amor daquele que nos amou primeiro. O Senhor está nos chamando para que nós possamos romper com essa era. Se essa era se ofende em diminuir, nós vamos nos alegrar. Se essa era pisa em outras pessoas, mata outras pessoas, destrói pessoas para levantar o seu próprio nome, nós vamos levantar apenas o nome de Cristo. É chegar no final da nossa vida com a mesma intencionalidade de homens como o apóstolo Paulo, que diz: quer pela minha vida, quer pela minha morte, o que importa é que Cristo será engrandecido. Amigo do noivo, o Senhor deseja levantar uma geração de amigos. O Senhor continua atrás dos seus amigos. Os olhos do Senhor estão abertos sobre esse lugar. E Ele está chamando aqueles que vão ter coragem para corresponder. Um chamado para serem amigos do noivo. Prepararem o caminho de Jesus. Prepararem um povo totalmente dele. Como que nós vamos preparar uma geração totalmente dele, se nós ainda não somos totalmente dele? Você pertence totalmente a Jesus. A sua vida pertence totalmente a Jesus.
E eu creio que nós precisamos de uma resposta de fé aqui nessa noite. Assim como Abraão creu. Você crê no que está sendo falado aqui nessa noite? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Você crê no que o Senhor está falando no seu coração nessa noite? A sua resposta de fé diante desse chamado é o que Deus deseja. Assim como Abraão creu e foi chamado de amigo, essa é uma noite que o Senhor deseja a nossa fé. Talvez nós possamos olhar para nós mesmos e reconhecer: eu estou tão distante disso. Mas essa não é uma noite para você parar os seus olhos em você. Essa é uma noite de você olhar para você e depois você olhar para Jesus. Não se apoiar em você mesmo, se apoiar em Jesus. Não confiar em você mesmo, confiar em Jesus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é digno dos seus amigos. Ele deseja os seus amigos. E assim como ele encontrou Abraão, Moisés, Noé, ele possa nos encontrar aqui nessa noite. Uma geração que quer apenas corresponder à voz dele. Quer diminuir para que ele cresça. Quer sumir para que ele apareça. Quer ter uma alegria plena que não está baseada nas coisas passageiras dessa vida, mas está em estar presente e ouvir a voz do seu amigo. Uma alegria plena. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria te encorajar a fechar os seus olhos e começar a corresponder ao seu amigo Jesus. A começar, assim como João, a interagir com a voz dele. A voltar os seus olhos, o seu coração para o seu amigo que está presente nesse lugar. A não sair daqui apenas com a convicção de que ele estava presente, mas que você também esteve presente. Será que nós podemos levantar as nossas mãos e esperar um pouco nele? Eu creio que ele vai tocar pessoas aqui nessa noite. Eu creio que ele vai começar a libertar jovens do temor dos homens. Eu creio que ele vai começar a libertar pessoas do desejo da glória dos homens. Jesus diz: eu não aceito a glória dos homens. Como vocês podem buscar a glória do Pai se vocês desejam a glória um dos outros? Jesus, nós pedimos, nos livra do desejo da glória dos homens. Jesus, nós te pedimos nessa noite, nos encontra. Amigo Jesus, levanta os seus amigos nesse lugar. Levanta os preparadores de caminho. Levanta aqueles que vão se alegrar em diminuir. Levanta aqueles que vão se alegrar em sumir. Levanta aqueles que são totalmente seus. Levanta os seus amigos nessa noite. Em nome de Jesus.